Estamos aqui com grandes especialistas no setor. O painel, pelo adiantado da hora, a gente tem 15 minutos, né, para cada um dos nossos palestrantes, mas se vocês quiserem, a gente também vai esticando, né? Vou passar a palavra aqui para o George, que tem muita... Então, me corrigindo aqui o George, Alessandra, por favor. Obrigada. Você quer ficar aqui? Por favor. Por favor, fica à vontade. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aos guerreiros aí que ficaram até o final. Assim, onde foi um dia comprido, não é fácil acompanhar tudo isso, né? Já estamos aí estourados do tempo. Agradeço enormemente àqueles que toparam ficar para acompanhar aí o que a gente tem para apresentar para vocês hoje. O que eu vou apresentar um panorama geral, né? Só dando um resuminho aí, um spoiler do que eu vou apresentar, um panorama geral das políticas de eficiência energética, no que diz respeito especificamente a equipamentos e sistemas, e considerando sistemas, a gente entende que edificações são um sistema. Então, eu vou apresentar para vocês também um detalhamento daquilo que está sendo proposto para definir índices mínimos de eficiência energética para edificações. Inclusive para trazer aqui em primeira mão para vocês, para a gente provocar esse debate. Mostrando um pouco assim de qual que é a lógica, né? Como é que a gente trabalha, qual é essa lógica de estabelecer a relação entre os diversos mecanismos de promoção da eficiência energética. A gente entende que existe um tripé das políticas de eficiência energética, em que a gente tem numa das bases desse tripé a política de índices mínimos de eficiência energética, em que a gente retira do mercado aqueles equipamentos ineficientes, ou seja, que não alcançam aquele mínimo estabelecido. Nesse caso, essa política é implementada pelo Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia. A gente tem na outra ponta desse tripé a etiqueta de desempenho, a etiqueta classificatória da eficiência dos equipamentos e sistemas, em que a gente permite uma comparação entre equipamentos e sistemas da mesma categoria, para que o consumidor possa fazer sua escolha, né? Então, nessa pegada aí, nessa ponta desse tripé, a gente tem aí o Programa Brasileiro de Etiquetagem, que o Vitor está aqui hoje para apresentar um pouquinho para vocês. A gente tem, na outra ponta desse tripé, a gente tem, tá digitado de um jeito esquisito ali, mas são os selos de endosso, né? São os selos de reconhecimento que reconhecem os melhores, o melhor entre os melhores, né? Vamos dizer assim, porque o selo é concedido àqueles que têm o melhor desempenho na maior categoria de eficiência. Então, o melhor desempenho na categoria A. Isso é o selo de endosso. No nosso caso, a gente tem alguns programas que fazem isso. A gente tem o programa Procel, que concede esse selo, né, o selo Procel. A gente tem o selo Compete, que é um primo-irmão aí do selo Procel para equipamentos consumidores de petróleo e derivados. No caso do selo Procel, é para equipamentos aí consumidores de energia elétrica. E a gente tem aí selos de certificação ISO, né, que todo mundo conhece, ISO 9001, ISO 50001. E aqui tem um destaque para as principais políticas que se relacionam entre si. A gente tem o Programa Brasileiro de Etiquetagem, os índices mínimos, o Procel, o Compete, e também temos o Programa de Eficiência Energética, que não concede, né, uma certificação ou coisa do gênero, mas que atua aí na ponta, né, financiando
projetos que vão ajudar a eficientizar diretamente setores aí da economia. E aqui tem um destaque para as instituições que, de alguma forma, atuam aí no setor, ou que influenciam, né, no caso do Congresso Nacional, na redação aí, na publicação de leis que vão apoiar ou não a área de eficiência energética. E mostrar para vocês que isso aí é como a gente já mostrou ao longo do dia, né, acho que a Juliana trouxe aí mais cedo pela NBPAR essa linha histórica, né, essa linha do tempo aí das políticas de eficiência energética. Tem alguns elementos aí que valem a pena a gente destacar, né, dentro dessa política. A Juliana já destacou a origem de tudo ali no PBE, né, no Programa Brasileiro de Etiquetagem, que é um dos programas mais antigos do mundo de etiquetagem, tá? E esse ano faz 40 anos, vamos ter até festa para comemorar. E, né, o programa Procel, o Compete, a gente tem a lei 10.295 aí que estabeleceu, aí eu faço um destaque para ela, né, que é diretamente onde a gente trabalha, que estabeleceu aí a responsabilidade do governo federal de estabelecer índices mínimos de eficiência energética e criou o CGIE, né, na regulamentação da lei. Vale destacar que em 2021 a gente tem o decreto 10.791, que criou a NBPAR, que é a empresa que hoje absorveu o Procel, né? Se tornou a Secretaria Executiva do Procel. Desde o ano passado, nesse processo de transição, desde a capitalização da Eletrobras, ela passou a ser responsável pela execução do programa Procel. Aqui é um desenho, uma tentativa de trazer para vocês o quanto que as políticas de eficiência energética são transversais. A gente tem, não é só um ministério, não é só o Ministério de Minas e Energia que atua, né, nessa área de políticas de eficiência energética. A gente tem outros ministérios, eu não coloquei todos aqui, eu coloquei alguns que atuam mais diretamente na parte de equipamentos, tá? Então, que influem mais nessa questão de equipamentos e sistemas. Então, a gente tem o Ministério de Minas e Energia, que coordena os comitês que são responsáveis pela coordenação de alguns programas. Entre eles, a gente tem o Procel, o Programa de Eficiência Energética da ANEEL, e o Compete, né? A gente tem um destaque aí, eu gostaria de destacar o GT Edificações, que eu atuo atualmente como coordenadora, que está atrelado ao CGIE e é responsável por definir os requisitos técnicos para a classificação da eficiência energética de edificações, tá? A gente tem o EMDIC, que o Inmetro é uma instituição vinculada a ele e que coordena o Programa Brasileiro de Etiquetagem. A gente tem hoje o programa Mover, que substituiu aí o programa Rota 2030 e que atua, e é uma política de grande sucesso, né? Considerando aí a atuação do Rota 2030, e imagino que agora com o Mover vai acontecer do mesmo jeito. É um programa de sucesso na promoção da eficiência energética veicular, tá? A gente tem a publicação da Nova Indústria Brasil, que está contemplando questões de eficiência na sua política. A gente tem aí um destaque para o sistema SIDAC, que é o Sistema de Informação de Desempenho da Construção Civil, em que a gente está monitorando e trazendo dados de energia embutida, da energia embutida no processo de fabricação dos materiais da construção civil. Isso daí é super importante, ajuda no processo de descarbonização do setor, e é um dado importante para a gente conseguir trazer, porque quando a gente fala de eficiência energética em edificações, a gente está olhando só o lado da operação do edifício, pós-construção. Mas é importante que a gente visualize, até para trazer uma maior relevância para o segmento das edificações, que a gente visualize que existe a fase pré-operacional, que na hora que a gente está selecionando e escolhendo os componentes construtivos do edifício, a gente está também trazendo a energia que está embutida naquele processo, né? Então,
isso daí tem que se somar ao peso do setor de edificações na hora que a gente contabiliza, né, o impacto do setor. Então, só um panorama aí rápido sobre essa questão que está sendo trabalhada. No caso do MGI, a gente tem na Secretaria de Gestão um novo programa que, para mim, é genial, pouca gente conhece, porque ele está começando agora, mas ele tem um potencial de impactar todo o mercado. Por quê? O catálogo eletrônico de padronização de compras e contratação de obras e serviços do governo federal, ele propõe que, ele surgiu a partir da publicação da Lei 14.300 ou 14.133, a que substituía a 8.666, eu nunca me lembro. 200 é da GD. Então, é a 14.133. É a nova Lei de Licitações e Contratos. Ela define aí a necessidade de publicação desse catálogo eletrônico, que é como se fosse o seguinte: a partir de agora, o governo federal deve publicar pacotes de documentos para serem uma espécie de minutas para as licitações públicas. Nessas minutas, minuta de edital, minuta de nota técnica, etc., você vai ter um pacotinho para cada tipo de compra. Um pacote de documentos para licitação de compras de split, para licitação de contratação de obras, para licitação de compra de geladeira. Nesse caso, o Ministério de Minas e Energia recebeu a incumbência de ficar responsável por elaborar todos os pacotinhos de compras de equipamentos consumidores de energia elétrica. O que está sendo feito? Estamos começando por 2 equipamentos, nessa nossa primeira experiência, split e geladeira, que são grandes compras do governo federal. E no modelo, na minuta de edital, a gente já está dizendo lá que o governo só compra equipamento A e que tenha preferencialmente o selo Procel. A partir de agora, com isso, nenhum gestor público vai poder fazer uma licitação de compra de equipamento que estejam regulados, que tenham esses pacotes prontos, que não esteja atendendo a esses níveis. Caso ele queira comprar algo que não esteja atendendo a esse nível, ele vai ter que justificar. Hoje é o contrário. Hoje, se você quiser o melhor, você tem que fazer o maior esforço do mundo para conseguir exigir esse melhor. E com isso, não. Então, isso tem um potencial, considerando aí, né, que o governo federal é o maior comprador, né, do mercado brasileiro, isso tem um potencial de alavancar o mercado, né? Então, assim, eu entendo que isso é uma das principais ações e que ninguém está enxergando isso ainda, né? Mas por isso que eu trouxe como um destaque. A gente tem aí dentro do trabalho do CGIE, né, a definição aí de regulamentação para índice mínimo, né, os famosos MAPs, Minimum Energy Performance Standards. 2 minutos. Tá. Então, a gente tem uma linha do tempo aí para vocês observarem o que vem sendo publicado desde 2002 para regulamentação, tá certo? De equipamentos, a gente tem hoje 10 categorias regulamentadas. Aqui tem um pouquinho dos resultados. A gente percebe com esse gráfico aí, eu acho que ele é muito bom esse gráfico, porque ele mostra o peso do consumo de energia dos equipamentos dentro do orçamento familiar. Então, a gente tem que, para famílias que ganham até 10 salários mínimos, o equipamento que tem o maior peso no orçamento familiar, na conta de energia, é a geladeira. Para famílias que ganham mais do que 10 salários mínimos, aí já é o ar-condicionado. Isso aí ajuda a gente a direcionar aonde que a política pública vai, aonde que a gente vai direcionar ela. Nesse caso, a gente definiu aí, renovou, né, atualizou os índices mínimos para essas 2 categorias de equipamentos recentemente. Aqui tem um pouquinho desses resultados, do que a gente conseguiu alcançar com a definição desses índices, ou do que a gente vai alcançar, porque são estimativas até 2040 e 2030. Tá bom?
Aqui a nossa agenda regulatória, foi publicada no início do ano, para o período de 2024 a 2026. A gente tem aí, pela primeira vez, contemplada o setor de edificações, tá certo? Então, a gente tem a previsão de publicar, em 2025, os MEPs para edificações. Isso está sendo discutido, foi feita uma análise de impacto regulatório. Eu vou colocar aqui para vocês, né, esse histórico aqui é o histórico da política de eficiência energética para edificações. Então, tem um destaque certinho do que vem sendo feito ao longo do tempo para essa política, em que, em 2009 e 2010, a gente publicou o método, a metodologia classificatória para as edificações públicas, comerciais e de serviços, e depois residenciais. E a gente foi desenvolvendo todo o arcabouço de conhecimento para entender o que era necessário para fazer a implementação do processo de etiquetagem, publicou o método do selo, reconheceu o melhor entre os melhores para essas categorias, e a gente pretende, então, agora no ano de 2024, estamos elaborando um processo de atualização da análise de impacto regulatório que já foi feita com recursos do Procel, para avaliar essa implementação. Vou passar só um pouquinho, tá, Bruno? E em 2025, a pretensão é que a gente publique, então, a resolução de índices mínimos. Agora, a gente tem aí, em 2024, ainda a previsão de publicar uma resolução do CGIE para esclarecer, para deixar formalizada como é que se dá a governança da atuação relacionada à classificação de eficiência energética de edificações. Isso aqui é um pouquinho do que foi feito na análise de impacto regulatório. Foi identificado um problema regulatório em que os principais problemas identificados foram falta de um marco legal, falta de clareza na governança e baixa adoção pelo mercado. Com isso, foi feita uma análise de cenários para identificar quais cenários propiciavam, de uma forma mais objetiva, a resolução desse problema regulatório. Numa análise de impacto regulatório, a gente precisa fazer um levantamento dos instrumentos legais, então aqui tem as leis, o decreto que regulamenta, etc. A gente tem aqui os cenários que foram estudados. Foram estudados 5 cenários. A gente tem o cenário da não ação, que é o cenário 0. Qual a característica desse cenário? A gente não tem uma regulamentação de índice mínimo, mas existe uma instrução normativa do Ministério do Planejamento, publicada em 2014, que é a IN 02, que define ali que os edifícios públicos federais, novos ou que passem por reforma, precisam atingir o nível A. Então, tem um mínimo cobrado, que nunca foi para frente, porque o nível de uma instrução normativa não tem a definição de penalidade caso não haja cumprimento, não tem a forma de fiscalização, não tem uma série de dispositivos para isso acontecer. A gente tem aí um cenário em que a gente tem índices mínimos estabelecidos para todas as tipologias, em que o público federal tem que atingir um nível A, e os outros segmentos o C, e com formas diferentes de fiscalizar, de acompanhar a governança do sistema e de fazer o processo de acreditação e controle. No cenário 2, a mesma coisa, sendo que muda um pouco as instâncias de fiscalização e governança. No cenário 3, a mesma coisa, ele é um dos cenários mais interessantes, nesse caso de prever um horizonte temporal, né, que prevê um horizonte de implementação em 15 anos. E a gente tem um cenário 4 em que se prevê para edifícios residenciais e comerciais a verificação do atendimento a esse mínimo não através da etiqueta, mas através do atendimento às normas técnicas, tá? E aí, aqui tem um pouquinho das premissas que foram adotadas, né? A gente, nessa revisão, está fazendo uma premissa um pouco diferente para o Rio Grande do Sul, não região sul, está errado ali, para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul poderia começar depois, muito por conta, né, da compreensão de que eles
estão aí passando por um processo de recuperação e tem algumas premissas em relação à taxa de informalidade das construções, atualização de tarifas, números de estabelecimentos e a taxa de percentual de redução de consumo, etc. Aqui é o cenário proposto. Então, isso aqui está sendo apresentado para vocês em primeira mão, tá bom? É a primeira vez que a gente está apresentando isso publicamente. Né? A gente escolheu o COB para apresentar isso publicamente. E qual que é esse cenário? Vamos ver se eu consigo explicar direitinho essa tabela. A gente tem, para o setor público, do setor público está sendo exigido mais, tá bom? O mínimo do setor público é o A. Começando por edifícios públicos federais, passando a edifícios públicos no nível do governo estadual e depois chegando a edifícios públicos no nível do governo municipal, onde a gente cobraria o atendimento a esse mínimo para cidades, primeiro para cidades acima de 100 mil habitantes, depois para cidades acima de 50 mil habitantes, em que a gente tem um horizonte temporal de longo prazo. O setor público federal, ele começa já com a publicação da norma. Claro, a gente vai publicar a norma no início de 2025, mas isso começa a valer no final de 2025, né? Mas ele tem que atender um mínimo, mas quando chegar lá em 2035, ou seja, em 10 anos depois da publicação da resolução, ele já não, o mínimo já não é mais o A. O mínimo é o NZEB, é o edifício próximo do balanço de energia zero, tá? E no caso do Rio Grande do Sul, então, como eu falei, o horizonte temporal começa depois. A gente tem os edifícios estaduais começando em 2032, ou seja, 7 anos depois da publicação da resolução, os municipais começando em 10 anos depois da publicação da resolução para edifícios, ou para cidades acima de 100 mil habitantes, e para municípios acima de 50 mil, só em 2040, tá? Então, assim, é muito conservador, e isso envolve um plano de ação, um plano de implementação superestruturado, que eu vou explicar para vocês. No caso de edifícios comerciais, de serviços e residenciais, a proposta isso está sendo discutido e debatido, principalmente com a indústria da construção, que são os grandes implementadores do processo, né? Então, nesse processo de discussão com as principais associações representativas das construtoras e incorporadoras, a gente está debatendo a possibilidade de não cobrar esse atendimento ao índice mínimo através da etiqueta, mas cobrar através de uma autodeclaração em que vai ser exigido um registro de responsabilidade técnica que contemple o atendimento às normas técnicas, atualmente a NBR 15575 para edifícios residenciais, mas a gente tem aí prevista a publicação de uma norma semelhante para edifícios comerciais. Então, eles teriam que fazer essa autodeclaração em que eles assinam um registro de responsabilidade técnica, inserem dados mínimos informativos sobre aquela construção no sistema, o que pode ou não estar atrelado à emissão automática de uma etiqueta, que aí isso tem que ser discutido, como é que isso se viabiliza. Isso aí faz parte de um plano de implementação. E no caso de habitação de interesse social, isso acontece já em 2032, né, em 7 anos. A gente prevê que em 2035, a gente vai ter um dispositivo na resolução de reavaliar essa decisão, reavaliar os resultados dessa autodeclaração, para avaliar se cabe ou não a gente exigir a etiqueta. E aí que tem um pouco da estrutura de governança, o meu tempo já estourou demais, então eu não vou passar por isso. E aqui só para mostrar para vocês que para fazer isso sair do papel, mesmo no horizonte de tão longo prazo, e justamente por contemplar um horizonte de longo prazo, a gente vai, desde a publicação da resolução, implementar macroprocessos para viabilizar, tirar isso do papel. Então, nesses horizontes que foram colocados para vocês, a gente tem 6 macroprocessos que envolvem um amplo programa nacional de capacitação para os diversos segmentos,
um programa de comunicação e conscientização a respeito, né, do que seria trabalhar com eficiência energética em edificações, a regulamentação da política, um macroprocesso relacionado à melhoria da infraestrutura de suporte através de sistemas de informação e etc., um programa de apoio aos municípios e um plano de monitoramento. Cada um desses 6 macroprocessos tem 62 microprocessos associados no total a eles e mais de 200 ações, porque são ações de curto, médio e longo prazo, onde a gente, inclusive, calcula quanto que isso vai custar. Aqui, por fim, né, finalizando, antes que o Bruno acabe comigo aqui, a gente tem aqui a nossa linha do tempo dos próximos passos até a publicação. Então, a gente tem, agora em setembro, a elaboração final, né, dessa minuta da análise de impacto regulatório. O mês de outubro vai ser dedicado a workshops setoriais, em que a gente vai realizar workshops com segmento de habitação, com segmento da academia, com segmento das construtoras incorporadoras e com o segmento dos municípios e estados do segmento público. Em novembro, a consolidação de tudo. Em dezembro, a gente vai ter uma audiência pública aberta, né, para convocar todo mundo, para apresentar e fechar tudo. E, final do ano, a consulta pública, para a publicação aí, no início de 2025, a nossa resolução de MEPs. Então, assim, é muita coisa, mas eu achei que era importante a gente conseguir, de alguma forma, apresentar para vocês aqui hoje. Obrigada. Boa noite a todos. Prometo uma coisa, não passo de 15 minutos, tá? Então, isso é importante que eu sei e agradeço muito aos guerreiros que estão até aqui tarde. Menos a minha equipe, porque a minha equipe é obrigada a estar, né? Mas tirando isso, agradeço a todos, tá? Pela disposição, pelo nos dar, prestigiar, ficar até o final. Então, a gente vai falar de uma coisa específica, que é o selo de endosso. Então, por favor, isso eu passo. Isso é o sumário. Aqui é o nosso mantra, porque como a Embepar nova, então a gente tem que apresentar a Embepar para vocês entenderem. A Embepar substitui a Eletrobras nos programas de governo. Então, ela foi criada através de um decreto em 2021, decreto 3.791, mas foi constituída numa Assembleia dos Fundadores no começo de 2022. Então, ela é responsável pela função de governo, que é a comercialização de Itaipu, o PROINFA, o PROCEL, o LPT, os bens da União e os contratos da RGR até 2016. É uma função importantíssima e a gente tem muito orgulho de participar do início da construção dessa empresa, que a gente espera que seja grande. Já começamos seguindo a tradição do PROCEL, que é patrocinar o COBE, né? Muito obrigado. Então, a gente já começou. Também vou passar muito rápido sobre o que é o PROCEL, porque a Juliana já deu uma brilhante apresentação hoje de manhã, então já tirei esse peso. Só vou deixar esse slide aqui para você ver o tamanho do desafio da nossa equipe. São 211 projetos que a gente tem que lidar. Desses 211, 55 são novos a contratar. Desses 55, a gente tem 5 chamadas públicas. Então, por exemplo, a chamada pública que a gente lançou agora de ar comprimido, que eu vou chamar vocês a participarem no final, ela deve gerar 170 ações de diagnóstico em 170 indústrias. A chamada pública do Reluz vai se desdobrar em mais 150 instrumentos jurídicos. A chamada pública de energia zero nas edificações, a gente estima que dê mais 40 instrumentos jurídicos. Então, o desafio é enorme, por isso que eu peço a paciência de vocês, que a gente demora um pouquinho a implementar as coisas. Não é por falta de vontade, nem por amor e dedicação. É porque realmente a quantidade de volume de trabalho é enorme. Aqui são os resultados, né? A Juliana já apontou bastante. É legal ver que a gente economizou desde 1986, 240 terawatt-hora. 200, isso significa assim, quase a metade do consumo do Brasil inteiro. Olha que legal a gente ter contribuído isso para o país, né? E agora eu vou começar a mesma apresentação.
A Alexandra falou assim, selo de endosso. O que são os selos de endosso? Para que servem? Parece aquele negócio do Fantástico, né? Do Globo Repórter, né? Onde estão, para que servem, como habitam, né? Parece aquela história. Para que serve o selo de endosso e por que a importância dele? Então, o selo de endosso é um instrumento de política pública, onde você sinaliza de uma maneira clara e simples, no caso de eficiência energética, quais são as edificações, quais são os equipamentos que têm o melhor desempenho energético. Então, ele indica assim, isso para os consumidores. Tá? Então, só aqui, ó, não é uma coisa brasileira. A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o selo Procel, tem um Casa Azul, mas também a gente tem um grande selo internacional, que é a Energy Star. Se vocês for perceber, muitos computadores que vocês compraram tem assim, Energy Star. Isso é um selo de endosso. Ele diz que aquele equipamento é um dos melhores do mercado. Então, é isso que a gente busca com o selo Procel. O selo Procel não é novinho. Na realidade, ele foi criado em 8 de dezembro de 1993. Quando ele foi instituído, o nome dele era Selo Verde de Eficiência Energética. Hoje ele é conhecido como selo Procel, tá? E ele se tornou a ação de maior impacto do programa em termos de economia de energia. Tá? Então, em dezembro de 2023, ele fez 30 anos em atividades. Olha que legal. Um selo de 30 anos que gerou a maior economia de energia do país. Foi o selo Procel. E como é que funciona, né? A etiqueta, a Alexandra falou de MAPs, como é que isso funciona em termos de política pública? Então, eu tenho que conhecer o mercado. Então, se eu fizer um gráficozinho, volume de mercado e eficiência, eu vou ter a distribuição de eficiência energética no mercado. Qual instrumento de política pública eu uso para conhecer a eficiência de um equipamento no mercado? É a etiqueta. Então, o que a etiqueta me gera? Me gera uma curva de distribuição de eficiência no mercado. Então, você vê a eficiência média é geralmente quem tem o maior volume de mercado. Aí, o que vem, o que é o segundo instrumento? Vem um selo. E qual a função do selo? Olha, esse equipamento é mais eficiente, esse equipamento é mais eficiente. O que ele faz? Ele desloca essa curva. Então, a eficiência média do mercado fica maior. Então, essa é a função do selo. E para que serve o MAPs? Que são os índices mínimos. Ele vem e evita retrocesso. Ele pega e tira, ele tira do mercado aquela parte menor, que é a parte menos eficiente. Então, essas três, que a Alexandra falou de tripé da eficiência energética, esses três instrumentos do Brasil, de eficiência energética, o Brasil trabalha muito bem, gente. Então, esse é o resultado. Então, eu fiz questão de mostrar isso para vocês, que não é por pouca coisa, não, mas vocês vão ver isso em poucas explicações. Porque essa maturidade, como a gente usa esse instrumento de mercado, que é importante trazer para vocês. Bem, o selo Procel a gente separa em 4 grandes categorias, né? Eletrodoméstico, a parte industrial, né? Que é motores e bomba, a parte de iluminação, que tem LED, PAIP, reatores, né? Ainda tem reatores, você acredita? E ainda tem a parte solar, que é tanto a parte solar como a parte fotovoltaica. A gente tem 43 categorias, tá aí, embora o Vitor esteja sentado mesmo nas categorias de ventilador e refrigerador, mas tá aí, logo os mais polêmicos, que a Alexandra falou. Mas como é que a gente faz essa promoção da tecnologia eficiente? Primeiro a gente apoia e direciona o mercado nacional. A gente estimula a fabricação através de dizer, olha, esse selo é uma eficiência, por isso que o mercado adota. Então, a gente é um grande instrumento de marketing de um conceito. Tá? A gente foca em 43 categorias até agora, então a gente atende fabricante nacional, importadores, entes certificadores, a gente faz a análise técnica de inclusão de laboratório, porque é importante, o selo Procel, ele não é dado se não tiver uma consistência nos dados, e a consistência no dado é dado por um sistema de avaliação de conformidade, que o nosso caso é o PBE. Então, olha como é bonitinho casar junto, né? A gente tem a consistência do dado pela avaliação da conformidade, para poder apontar com consistência quem são os melhores. E aí a gente participa em GT tanto de associação como do Ministério de Energia, com tudo isso a gente promove
o selo Procel tem duas categorias, edificações e equipamentos, assim, dois grandes vertentes, né? Então, a gente tem um regulamento geral, que vale para todas as categorias, e um regulamento específico. No mínimo, se exige para ter selo, que ele seja da categoria A, né? Quando ele tem a categoria A. Como é que eu dou esse selo? Ó, gente, é simples. Moleza, hein? O fabricante só tem que fabricar um equipamento eficiente. Fabricou, aí a gente vai para o PBE, inclui no PBE, depois a gente vê se ele consultou os critérios do selo Procel, faz os ensaios, faz a solicitação Procel, o Procel verifica se está dentro do critério, envia para o fabricante que está tudo ok, ele preenche a planilha e a gente valida e sobe no nosso site, ele recebe o selo Procel e a permissão de usar o selo Procel em seu produto. E como é que é na área de edificações? Você tem a parte residencial e não residencial. O que é não residencial? É aquela parte que não tem função nem residencial e nem industrial, então é basicamente comercial e serviço. Parece complexo, mas não é complexo. Essas são umas tabelinhas para preencher, uns projetos, a gente recebe muito as informações das certificadoras que fazem a etiquetagem na área de edificações, e com isso a gente analisa e dá o selo Procel. Qual é o seu resultado? Olha que orgulho de trabalhar numa empresa com tão pouca gente. De junho até agosto, a gente já concedeu 1.500 selos Procel. Em edificações, já foram 39 selos que a gente concedeu. A gente atualizou as tabelas de equipamento 83 vezes. A gente fez 550 atendimentos a consumidores e fabricantes. A gente fez a aferição de um novo laboratório e está ajudando em 2 avaliações de impacto regulatório. Não é para ter orgulho dessa equipe? Fala a verdade. Precisa 10. Olha só. E aí, né? Se é um instrumento de marketing, o que a gente sabe como é que o mercado vê o selo? Olha que interessante. A gente lançou agora no dia 11 de setembro uma pesquisa de posse e hábito na área comercial, para 6 setores. É um instrumento inovador, que o setor privado tem que usar suas informações para fazer seus planos de negócio. Lá você vai encontrar como usa, quais são os equipamentos, qual a tendência, então uma série de informações importantes. Não vou deter não, porque é longo. Mas olha que interessante, nesse setor comercial, 83% ele reconhece a etiqueta do Inmetro de consumo de energia. E 85% reconhece o selo Procel. É o selo, talvez, de maior penetração do país. Eu não tenho certeza, porque a gente nunca fez algum tipo de pesquisa nisso. Mas é reconhecido por 85%. E aí, Bruno, tem outra pesquisinha lá que pergunta o seguinte: você concorda com a afirmação que a eficiência energética é importante? E 93% dizem sim, é importante. Então, qual o mercado que eu dou, qual o recado que essa pesquisa nos dá para as empresas de serviços, como a ZESCO e os fabricantes? Apostem nessa valor agregado de eficiência energética na venda dos seus produtos. O mercado está reconhecendo. Essa é a mensagem importante. Mas, no entanto, nem tudo são flores. O que a gente percebeu? Quando você vai saber o entendimento mesmo da etiqueta, 60% sabe claramente qual é a função da etiqueta do Inmetro, que é indicar a classificação de consumo de energia elétrica dos seus equipamentos. Tá? Mas quando você vai saber qual é o objetivo do selo, que seria indicar equipamentos melhores, mais eficientes, só 22% sabe isso. Só 30% sabe disso. Então, existe uma confusão da função entre o selo e a etiqueta. Então, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Onde é que nós estamos falhando? Desde 2018, por aí, mais ou menos, 2019, que a gente não tem uma grande campanha de eficiência energética, né? Então, isso é uma coisa que está anotado no nosso caderno, uma lição para a gente. A gente tem que trabalhar mais o marketing para tornar claro esses instrumentos de política pública. Bem, também nem tudo são flores. Minha amiga Alexandra chora quando vê essa tabelinha, mas é o seguinte,
a área de edificação vai ter que trabalhar mais a parte de marketing. Por quê? Porque 88% não conhece nem a etiqueta na área de edificações, ao contrário de 85% que conhecia na área de equipamentos, 88% não conhece a etiqueta do Inmetro, aí o Inmetro também tem que trabalhar na área de marketing, e 85% não conhece o selo. Mas, como eu sou otimista, eu falei, olha que potencial a gente tem que o pessoal ficar vislumbrado e maravilhado com o trabalho de edificações. Que a Alexandra tão brilhantemente nos mostrou agora como a gente vai progredir no país, né? Pelo menos a gente tenta. E aí, como a Alexandra trouxe uma coisa inédita, nós também do Procel trouxemos uma coisa inédita. Tão inédita que a gente nem mostrou para o MME. Então essa é super inédita mesmo. A gente fez o planejamento do Procel para 2020, do selo Procel para 2024, 2025, tá? Então, o que a gente pretende fazer em 2024? Atualizar o selo Procel para circulador de ar e lâmpada de iluminação pública. Deixa eu dar um dado para vocês de iluminação pública. E a gente vai começar a trabalhar seriamente. De LED, né? Iluminação de LED. Atualmente, a gente tem 2.400 modelos de luminária de iluminação pública que tem o selo Procel. É muito, né? Então, é o seguinte, a gente estima, como política pública, que para o selo funcionar, ele tem que abranger alguma coisa com 25% do mercado. Aí, o nosso coordenador do selo Procel, Vinícius, ele fez essa tabelinha, ranqueou todos esses 2.400 da maior potência, da maior eficiência, que é lumens por watt, até a de número 600, que dá 25% do mercado. E deu, sabe o quê? 170 lumens por watt. Hoje nós somos 110 lumens por watt. Então nós vamos levar essa achado, vamos discutir com a Bilux, com a Bilume, com os agentes, que a gente tem que fazer isso. Um instrumento de mercado que é para alavancar, ele não pode abranger todo o mercado. Então, esse vai ser o nosso desafio agora em 2025, aumentar a régua da área de iluminação pública. Mas, como a gente é transparente, isso tudo vai ser feito com os agentes de mercado, associações de prefeitura, com quem a gente está envolvido nesse processo. A BESCO, será um prazer participar, porque é assim que a gente trabalha instrumento de política pública. Tem que levar para os mais eficientes. A gente também vai trabalhar em 24 a questão de painel fotovoltaico, de geração de energia, e ventilador de teto. E o resto fica para 2025. E tem vários que não tem ação prevista, né? Tem uns até que tem analisar tempo de saída, tem televisor de LCD, tem reator. Então a gente tem que ir ao contrário. A gente tem que fazer o quanto a gente vai deixar de dar selo. Não vai existir selo para televisor de LCD. Quando é que isso vai acontecer? A gente vai ter que começar a conversar com os fabricantes, com a gente de mercado, para saber quando é que isso vai acontecer. Não tem sentido ter um selo de LCD, né? Então é esse tipo de análise que a gente fez e a gente vai aprofundar para aumentar o selo Procel. E aí a gente tem a implementação de novas categorias, certo? Então é o seguinte, a gente tem as novas categorias que vão entrar seguindo a agenda regulatória do CGIE, serão bombas acima de 25 cavalos, compressores industriais, veículos elétricos, refrigerador comerciais e ar-condicionados comerciais. Então, seguindo a agenda do CGIE, a gente vai incluir essas categorias no selo. Eu termino agora a minha apresentação, passei dos 15 minutos, vocês me desculpam, enrolei vocês. Mas é o seguinte, convidando vocês a participar dessa chamada pública, gente. Chamada pública inédita. A gente dá de graça o diagnóstico, a consulta, a implementação e a verificação de resultado para quem fizer projeto de ar comprimidos na indústria. Então, a gente vai contratar várias empresas de serviço para fazer esse diagnóstico, e o primeiro passo é a gente ter as beneficiárias, porque se não tiver beneficiária, não vai ter licitação. Então, Bruno, corre atrás, meu irmão.
Vamos sim. Corre atrás, divulga isso, não tem serviço para vocês. Não tiver os 170, não tem sentido a gente fazer a contratação, né? Então, eu peço a ajuda de vocês de divulgar. Essa chamada pública, ela é bem simples. Ela precisa de dados cadastrais ou dados de compressores, não é uma chamada pública que exige um projeto de engenharia. A gente quer facilitar a entrada para poder beneficiar o maior número de indústrias. E nessa primeira chamada, a gente começa com 5 estados de maiores PIB: Rio Grande do Sul, Amazonas, maior PIB da região, né? A Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro, da região sudeste. São Paulo seria, mas São Paulo já tem um potencialista, a gente achou então melhor atuar em outros 2 estados. E a gente, o Centro-Oeste, a categoria de indústria não é o primeiro de consumo. Então, a gente, nesse primeiro momento, resolveu priorizar a categoria 2 estados do Sudeste, que são exatamente o segundo e terceiro maior PIB do país, PIB também industriais do país, para que a gente tenha resultados de impacto de eficiência energética, de economia de energia. Só um minuto. Calma. Ainda quero sua ajuda, né? Senão, meu irmão, aqui dá trabalho para todo mundo. Olha só. Eu tô gostando que o pessoal tá empolgado aí. Tem que umas piadinhas assim, né? Novidade boa aí. Até chegar o pessoal morrendo aqui. Mas olha só, a gente lançou, como eu falei, essa pesquisa de posse e hábito. Então a gente chama vocês a entrarem no site Procel Info, pegar os relatórios, e se vocês precisarem do banco de dados, ele também é disponível, se encontra Excel, basta mandar um e-mail para o procel@embepar.gov.br, que a gente manda essas bases de dados. Vocês têm que só dizer nome, instituição, CPF e principalmente a finalidade, porque depois a gente presta conta. Olha que legal, 60 empresas pegaram isso para fazer seus planos de negócio, 50 tomadores de política pública fizeram isso para fazer e subsidiar as suas políticas públicas. Isso nos enche de orgulho, a gente poder oferecer ao país mais esse banco de dados que é tão importante. Eu me lembrei um pouco da Carla Achão hoje no início, né, que um país sem dados não pode se desenvolver. Então, a gente está oferecendo esses dados, né, o Procel está oferecendo esse dado. Um agradecimento especial à equipe da Eletrobras, que começou e contratou esse estudo, né, foi muito importante. E vocês têm ideia, foram entrevistados mais de 16 mil empresas, tem 3 milhões de dados, gente, 3 milhões e 100 mil dados. Então está à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado. Exatamente. Boa noite a todos. Bom, primeiramente, agradecer a Besco aí pelo convite, pela oportunidade de estar aqui divulgando nosso trabalho, né, nosso programa, e assim como meus colegas, vou trazer, minha apresentação toda é uma novidade, é inédito, né? Ninguém deve ter lido ainda. Estamos sendo presenteados hoje. Exatamente. Foi publicado na semana passada, tá? Passa o slide aqui, certo? Foi publicado na semana passada, tá? Veja aí, 6 de setembro de 2024, a portaria em método número 500. Eu adorei esse número, galera. O número 500 é emblemático, né? Marca. Essa portaria, ela trouxe as diretrizes transversais do Programa Brasileiro de Etiquetagem, tá? Do nosso PBE, né? Eu não vou gastar meu tempo aqui falando sobre o PBE, porque todo mundo já conhece, os diversos colegas aqui já mencionaram, né, nas suas apresentações, vários aspectos do PBE, mas essa portaria é um marco. Por quê? Porque ela estabelece justamente diretrizes para equalizar os programas, tá? Eu, pessoalmente, estou no Inmetro há 16 anos, trabalho no PBE desde 2012, né? Comecei com o programa de etiquetagem de pneus, né? Eu trabalhei desenvolvendo a etiquetagem de pneus, e hoje eu estou no papel de coordenador do programa. E nos últimos anos, né, discutindo com os colegas, nós sentimos falta de justamente ter alguma coisa que estabelecesse essas regras, né, gerais para o funcionamento do PBE, né? Já foi apresentado aqui, o programa está fazendo 40 anos esse ano, né? Essa portaria também é um marco interessante para comemorar esses 40 anos do PBE, e na medida que ele foi sendo desenvolvido ao longo do tempo, né, começou timidamente com refrigeradores domésticos, né, lá em 85, na época foi cuidado no Procel, depois veio ar-condicionado, chuveiros, motores, bombas, depois da crise energética de 2001, né, da Lei de Eficiência Energética, o programa ganhou muito mais força. Porém, os diversos programas de etiquetagem que foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo, né, a gente começou a observar que cada um tinha uma regra própria, específica, né, que uns não conversavam com os outros.
Então, sentimos falta de justamente criar essas diretrizes, né? Na verdade, esse é o trabalho que nós vamos deixar como legado, né, para os nossos sucessores que vão tocar o programa no futuro. Como desenvolvo um programa de etiquetagem, né? De onde eu começo? Quais são as informações que eu preciso? E o que eu preciso de informação para atualizar os programas já existentes, para atualizar as faixas de eficiência energética, né? Atualizar as regras de classificação. Isso estava em aberto, né? Então, isso estava na cabeça de cada um, né, que foi criando um dos programas, criou do seu molde, né? Claro, considerando as características específicas do setor, do produto que estava entrando na etiquetagem, né, da maturidade da indústria, né, então a gente observa que tem regras diversas, então essa portaria veio trazer um marco legal que estabelece a forma de você desenvolver, né, e evoluir com os programas de etiquetagem, tá? Então, apresentar aqui o objetivo, né, dessa portaria. Ela estabelece, né, os princípios e preceitos a serem observados pelo Inmetro na condição de coordenador do programa, tá? O objetivo da portaria é esclarecer as regras de funcionamento e abrangência do PBE, gerando benefícios para melhorar o seu entendimento pela sociedade, tá? Então, como é uma publicação muito recente aí também, essa apresentação eu fiz na correria, né? Só tive um dia na prática para preparar essa apresentação e, claro, que ela vai ser utilizada aí futuramente para divulgar o programa, fazendo as devidas melhorias, tá? Bom, essas diretrizes transversais, elas estabelecem um marco legal institucional para o PBE, né, porque reforça a importância do programa, que atualmente contribui para informar o desempenho de 26 diferentes objetos para a sociedade. Tá? Talvez o Jorge vai questionar aqui o conflito, né, com o número que você apresentou, só que lá você está estratificando, né, os diversos tipos de refrigeradores, diversos tipos de ar-condicionado, né, aqui são 26 objetos ao todo que estão no programa de etiquetagem, né, grandes grupos de produtos. Tá? Então, o grupo deles apresentado ali, né? Lembrando que também não contempla somente os produtos que estão no selo Procel, tem também os produtos que têm o selo Compete, de eficiência energética, né? Daqueles produtos que são consumidores de derivados de petróleo, tá? Fornos e fogões a gás, aquecedores de água a gás, veículos e pneus, né? O pneu, na verdade, ele contribui para a eficiência energética do veículo, então também ele entra com o selo Compete, tá? Os mais eficientes, certo? E na portaria 500 tem essa tabelinha aí que está lá no anexo final, né, que estabelece os objetivos gerais do programa de etiquetagem, tá? Em 3 níveis ali: nível de funções, nível de mudanças de comportamento desejadas, né, esperadas, a partir da implementação de programa de etiquetagem, e os resultados desejados, resultados finais, né, no final da cadeia. Tá? Então, no nível funções, temos ali 2 funções básicas do PBE, que é informar os atributos e desempenho dos produtos com adequado nível de confiança, né? Então, o principal papel do programa é informação para o consumidor, né? O que a gente fala dentro da nossa área de avaliação de conformidade é reduzir a assimetria de informações, né? De forma que fornecedores e compradores, né, clientes tenham um nível de informação mais uniforme em relação aos produtos, tá? E aí isso já é muito batido, né, em termos de eletrodomésticos, né, geladeira, ar-condicionado, máquina de lavar, fogões, etc., né? Mas, por exemplo, quando o pessoal vai comprar um pneu, né, aparentemente os pneus são todos idênticos, né, uma rosquinha preta lá com um buraco no meio, a gente não tem noção do que aquele pneu pode influenciar de desempenho no nosso carro ou de segurança nele rodando nas vias, né? Então, o PBE tem esse papel importantíssimo de melhorar a divulgação de informação sobre o desempenho daquele produto que você vai adquirir, que você vai comprar. E o segundo papel principal também é criar essa diferenciação dos produtos no mercado em classes de desempenho, né, de forma que a gente consegue identificar o produto que tem um melhor desempenho em comparação com o que tem um desempenho mediano, pior desempenho. Tá? No nível 2 de mudanças de comportamento desejadas, né, está ali, né, reduzir a assimetria de informação entre fornecedores e consumidores, dando condições para que famílias, governo e empresas façam escolhas mais conscientes, considerando benefícios econômicos e socioambientais. Tá? O segundo nível de mudança de comportamento é prover informações para o fornecedor que desenvolva e comercializem produtos cada vez com melhor desempenho, tá? E capazes de alcançar classes de maior eficiência, estimulando a inovação tecnológica, né? E aí, claro, tem um papel do Ministério importantíssimo, nesse sentido também, criando os índices mínimos de eficiência. A partir desses índices mínimos de eficiência, nós fazemos a classificação dos produtos dentro do PBE. Tá? E a quinta mudança de comportamento desejado é fornecer dados para que projetistas concebam produtos e sistemas de melhor desempenho com base em informações padronizadas. Né? E aí, claro, a indústria se utiliza, né, muito proficuamente dessas informações que tem no programa. Ó. Se tem um concorrente no mercado que já tem um produto A, eu não posso desenvolver o produto que vai entrar com a classificação B, né? Não vai ser competitivo, né? Então, isso, ao mesmo tempo, vai estimulando a indústria a desenvolver produtos cada vez melhores. À medida que eu sei que já tem produtos bem ranqueados no mercado, eu preciso melhorar, né, minha inovação tecnológica para colocar um produto com melhor desempenho no mercado. Tá?
No nível 3, resultados desejados, está ali, né? Reduzir as despesas com energia pelas residências, pelo poder público e pelo setor produtivo, propiciando maior disponibilidade econômica e competitividade. Fortalecer o mercado nacional com maior comercialização de produtos mais eficientes e de alto desempenho. Diminuir a demanda e o desperdício de energia, promovendo maior conservação de energia, mitigando a necessidade de investimentos, tá? Para aumento da capacidade energética, contribuindo para a redução das emissões de gás de efeito estufa. E, por último, disseminar a cultura e educação para economia de energia e eficiência energética. Tá? Então, esse painel aí, que está lá publicado na portaria, apresenta, de forma geral, todos os objetivos do Programa Brasileiro de Etiquetagem. Vou destacar aqui, lógico que eu não vou apresentar a portaria inteira, né, ela é muito grande, mas destacar aqui alguns pontos interessantes dessa portaria, né, que trazem justamente o melhor entendimento do programa de etiquetagem para o público. Tá? E um ponto interessante é esse aqui, né, a relação com outras políticas públicas. O PBE também, como política pública de eficiência energética, ele tem uma relação importantíssima com outras políticas públicas diversas. Né? O Jorge citou algumas, a Alexandre citou outras, né? A Juliana mais cedo tinha citado também, mas ele se relaciona com políticas fornecendo os seguintes instrumentos úteis. Né? Primeiro, ali, informações confiáveis sobre o desempenho dos produtos. Segundo, meio de verificação dos atributos de desempenho como eficiência energética, emissões de gás de efeito estufa ou nível de ruído, entre outros critérios. Tá? Por exemplo, máquina de lavar roupa tem informação sobre o consumo de água. Né? Pneus tem informação sobre a segurança, andando em pista molhada. Né? Então, tem cada produto, né, cada etiqueta vai ter uma informação diferente, com diferentes aspectos. E terceiro, também, critério para concessão de benefício e decisão de compra governamental, né, que acabou de ser apresentado aqui também pelo Alexandre e pelo George. Tá? É recomendável, né, e aí a portaria traz isso, né, de forma muito interessante, que os incentivos concedidos por outras políticas públicas que utilizam as informações do PBE como base, né, como as tributárias de compras públicas, priorizem os produtos da classe de desempenho mais elevadas e considerando outros atributos constantes na etiqueta. Tá? E aí ele dá o exemplo de edificações também ali. Né? E o selo de endosso, né? O selo Procel e o selo Compete, são instrumentos aí que já premiam, né, automaticamente os produtos que têm o melhor desempenho. Tá? Então, isso vem casar aí com a política pública, que também vai trazer essa obrigação de compra dos produtos mais eficientes. Tá? E assim, claro, né, estimula o fornecimento de produtos mais eficientes, ao mesmo tempo propiciando seu acesso justo e inclusivo. Tá? E aí eu tentei mapear, né, a portaria traz isso sob a forma de tabela, mas eu tentei fazer um mapeamento aí de todas as políticas públicas que nós encontramos, né, atualmente, que estão em vigor, que tem alguma relação com o PBE, né, ou que usa dados do PBE para fazer, para estabelecer algumas regras da política, ou que também se utiliza o próprio PBE como instrumento para executar a política. Né? Então temos lá em cima, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, os ODS, depois a Política Nacional de Relações de Consumo, Política Nacional sobre Mudança do Clima, o Plano Nacional de Energia de 2050, o Plano Decenal de Expansão de Energia, o PDE, o próprio Procel e Compete, que já foi citado aqui, tá? O Proconv, né, que é parceiro do Programa de Etiquetagem Veicular, né, trabalha ali também a questão não só da eficiência no veículo, mas as emissões que o veículo provoca, né, ele ser utilizado. Em paralelo com o programa veicular, temos ali o Rota 2030 e o programa Mover, né, e levantamentos recentes aí feitos pela consultoria indicam que a eficiência energética dos veículos melhorou 30%, desde quando começou lá no Inovar Alto, em 2012, até agora, recentemente, antes da publicação do programa Mover. Né, então, o PBE veicular também é uma política, né, diretamente de incentivo nisso. Temos o selo ruído de alguns eletrodomésticos, né, secador de cabelo, liquidificadores e aspiradores de pó, né, que é também feito em parceria com o IBAMA. Tá? Temos as tabelas de IPI, né, que também é uma política que promove incentivo para os produtos mais eficientes, com redução de IPI para a indústria. A partir de edificações públicas federais, né, novas, ou que recebem a reforma, né, o retrofit, também está uma política diretamente relacionada com o PBE, e a política energética nacional. Tá? Eu sei que esse quadro aí não é extensivo, tá? Possivelmente tem outras políticas que não conseguimos identificar nesse momento. Né? Até recentemente, ano passado, o governo teve uma política também de redução de imposto para a compra dos veículos mais eficientes. Né? Foi cerca de um ano atrás, né? Durou uns 2 meses, essa política também utilizou dados do PBE, estabeleceu lá o índice de os veículos que têm eficiência acima de 1,40 megajoule por quilômetro. Né? E aí as montadoras correram para colocar os veículos em desconto. Né? Até foi um programa de bastante sucesso. Tá? Bom, falar um pouquinho sobre a etiqueta, né? A nossa ENSE, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, né? E é bom estabelecer, reforçando aqui essa diferença que já foi falada, né?
O Procel emite o selo de endosso, né? No PBE nós temos a etiqueta, tá? Essa é a diferença. O objetivo da etiqueta, então, é apresentar uma escala classificatória que permita diferenciar os produtos no mercado, né? O objetivo e ele tem regras para o reescalonamento que não estavam definidas antes, né? Trouxemos nessa portaria as regras para fazer o reescalonamento da etiquetagem dos produtos. É muito comum a gente observar aí no comércio, né? Vai chegar lá, comprar uma geladeira, uma máquina de lavar, é tudo A, né? Já há algum tempo nós estamos revisando esses índices, tá? De geladeiras e de ar-condicionado já foi revisado recentemente. Estamos trabalhando para revisar agora o de fogões de máquinas de lavar. E essa portaria ela trouxe as regras, né, que devem ser observadas para fazer esse reescalonamento dos produtos. Tá? Então, está ali, a escala classificatória pode ser definida ou redefinida, no caso do escalonamento, a partir do nível de desempenho de topo, ou do nível de desempenho intermediário, ou da pior eficiência, a partir de uma das seguintes diretrizes. E a portaria trouxe aí as diretrizes, né? Definir o nível de desempenho para a classe A, de modo a restringir a concentração de mercado nessa classe, tá? A gente tem feito isso aí, e os MEPs são uma política também importante para isso, né? Para refrigeradores nós vamos ter uma grande evolução no mercado aí a partir do ano que vem, né? Teve um corte aí de eficiência para refrigeradores, então eles tiveram que ser reclassificados, né? Teve um reescalonamento de refrigeradores. Segundo critério, equiparar o nível ao nível de desempenho para a classe A a uma referência internacional, né? Também é uma regra interessante, na medida que novas tecnologias surgem no mercado, então traz essa diretriz de observar a referência internacional que tem melhor de termos de eficiência energética e trazer isso para o Brasil. Já está no nosso radar também fazer essa evolução para a etiqueta de pneus, né? Lá na Europa já evoluíram para as faixas mais restritivas, né, do que temos atualmente no Brasil. A terceira regra seria manter a mediana do mercado como ponto médio da classe intermediária, tá? Considerar a mediana de todos os produtos que estão no mercado e, a partir daquele ponto médio, ele fazer a classificação para cima e para baixo, tá? Em ABCDE. E o quarto, definir a escala classificatória a partir dos padrões mínimos de eficiência energética, né? Dos MEPs, quando existentes, e calcular os níveis de eficiência, calcular o nível de desempenho por meio da aplicação de uma taxa de aumento da eficiência de forma a distribuir os produtos em todas as classes, entendendo simultaneamente o definido lá no primeiro inciso, no item 1. Tá? Então, essas regras, na verdade, elas não estavam escritas em lugar nenhum, né? E sempre o IMET era questionado, mas como é que vocês fazem para classificar os produtos? E aí era na cabeça de cada um, né? Ou negociado com a indústria, né? Ou definindo regras de atualização automática, como tem no veicular, né? Então, essa portaria 500 nos trouxe esse benefício de trazer regras equitativas para fazer o reescalonamento dos produtos etiquetados. Tá? Bom, e aí, a partir da definição dos níveis de desempenho para as classes superiores, deve-se buscar a ponderação entre a relação custo-benefício da solução, podendo também considerar esses aspectos. Primeiro, o alcance dos benefícios alinhados aos objetivos do PBE, né? Tem por objetivo, se um produto tem por objetivo melhorar a indústria, a gente tem que criar metas desafiadoras para novos índices de eficiência mais rigorosos, tá? Considerar os possíveis impactos no custo ou preço, de forma a não comprometer o acesso do consumidor brasileiro aos produtos, e o tempo de retorno estimado do investimento para a aquisição do produto mais eficiente, considerando a economia de energia ao longo da sua vida útil. Tá? Então, também é importante levar isso em conta, né? Questão do custo-benefício. Né? O consumidor vai naturalmente procurar um produto mais eficiente, mas se ele tiver um custo de mercado muito alto, né? Então isso também tem que ser levado em consideração na hora de definir as regras para a classificação deles. Tá? E temos também, né, definimos nessa portaria as regras para identificar a necessidade de fazer esse reescalonamento, né? Também é um ponto que estava em aberto. Nós cometemos aí o equívoco de permanecer em alguns produtos muitos anos sem atualizar os índices de eficiência, tá? Porque o mercado se acomoda, né? E aí também, se isso não for observado, né, acontece de a gente chegar no Casas Bahia e da vida, estão todas as geladeiras em A, né? E aí trouxemos nessa portaria as regras que são informações que vão nortear a necessidade de fazer o reescalonamento dos índices de eficiência. Tá? E ali está o primeiro item, é o cúmulo de produtos classe de topo, como classe A ou B, de acordo com o percentual definido nos requisitos de cada produto da carteira do PBE. Então, lembrando que essas regras elas vão ser estabelecidas nas portarias específicas de cada produto, na medida que elas forem sendo revisadas, e aí em cada portaria vamos estabelecer a regra para fazer a atualização da classe de eficiência, já deixa esse gatilho automático para quando os produtos chegarem nesse nível, o Inmetro já faz a atualização das classes de eficiência. O segundo,
A disponibilidade tecnológica para avanço do desempenho dos produtos, né, na medida que surgem novas tecnologias, né, os refrigeradores inverter, né, ar-condicionado inverter, lâmpada de LED, veículos elétricos, né, quando surge a tecnologia nova que muda o paradigma tecnológico, também é um indício para fazer essa revisão das classes de eficiência energética. Estamos fazendo atualmente para iluminação de LED, né, que é um produto que está etiquetado e ainda não tem uma classe uma classificação de eficiência, vai entrar em publicação em breve. A utilização de critérios de classificação mais rigorosos por outros países, também, né, desde comparáveis ao Brasil, pegar uma referência internacional, e o aumento do rigor dos padrões mínimos de eficiência, que tem eliminado as classes de desempenho inferiores, implicando a existência de 1 ou 2 classes de desempenho apenas. O que está acontecendo agora com refrigeradores, né? Eles vão ser reclassificados a partir do ano que vem, considerando aí os índices mínimos de eficiência novos que foram definidos pelo Ministério de Minas e Energia. Tá? Já estou com o tempo estourado, pessoal, mas só para finalizar aqui, né, trouxemos também nessa portaria um aspecto interessante que eu quero destacar, é a forma do Inmetro fazer o monitoramento e avaliação dos resultados, né, e aí, claro, não só o Inmetro, né, todas as instituições parceiras aí, Embepar, Ministério, as associações da indústria, podem nos alertar, né, quando uma dessas situações se observar e necessitar, né, tiver uma necessidade de avaliar os resultados para a evolução do programa, tá? Então, está ali. Avaliar o nível de conhecimento e uso da ENSE pela população brasileira, né? O PPH aí, recém-publicado, acabou de trazer esse resultado. Avaliar a economia de energia ou outros recursos após a implementação de etiquetagem. E é um costume, né, um mau costume que nós temos de não acompanhar isso, né, acompanhar se realmente a etiquetagem trouxe uma melhoria para o setor energético. Então, isso nos obriga o Inmetro a fazer esse monitoramento, tá? Se a etiquetagem trouxe, de fato, um resultado positivo para a indústria daquele produto. Avaliar a redução das emissões após a implementação da etiquetagem, da mesma forma, né, uma coisa relacionada diretamente à outra. Avaliar o desempenho médio dos produtos no mercado, tá? Um fenômeno interessante que acontece, às vezes os produtos aumentam de tamanho, né? Apesar de eles se tornando mais eficientes, mas o consumo energético geral piora, tá? Isso tem acontecido muito interessantemente com o setor automotivo, né? Os carros foram aumentando de tamanho, apesar de serem mais eficientes comparando uns com os outros, eles consomem mais combustível do que os carros pequenos de 10, 20 anos atrás, tá? Mesmo com a entrada de elétricos, tem acontecido isso, né? E aí o programa nos dá esse alerta, tem que fazer esse monitoramento para ver se de fato, né, a média geral do setor está evoluindo ou não, ou se a média está piorando, né? Com os SUV tem acontecido isso, né? Não evolui a média de consumo dos SUV nos últimos 4 anos, tá? Impressionantemente. Avaliar a distribuição do volume de vendas em cada classe de desempenho, né, também é importante, o Jorge falou isso na apresentação dele, né, verificar se os mais vendidos são de fato os mais eficientes ou não, tá? Tem um indicador importante que precisa ser monitorado. Avaliar o total de produtos etiquetados, especialmente para programas voluntários, tá? Como é o caso de edificações, né? A gente tem monitorado isso aí e tem iniciativa de tornar esse programa compulsório. O percentual de produtos irregulares no mercado e a evolução das tecnologias, inclusive a avaliação da realidade de tendências do mercado internacional também, né? A gente precisa monitorar isso o tempo todo para identificar, né, se o que está no mercado brasileiro está seguindo tendência internacional ou não, se a gente está recebendo aqui lixo tecnológico, né, que aí vai nos colocar numa posição desfavorável. Tá legal? E para a coordenação do PBE, né, realizada pelo Inmetro, né, são definidas algumas atribuições, né, que também não estavam definidas em lugar nenhum, né, esse cargo de coordenador não tinha atribuições bem definidas, colocamos aí as atribuições nessa portaria também, para ficar bem claro, tá? Inclui, né, diversas atividades aí, deixa eu voltar aqui, né, propõe entrada ou saída de produtos na carteira do PBE, né, nós temos aí a proposta de entrada aí de refrigeradores e ar-condicionado de uso comercial, tá, fogões elétricos, também está propondo para entrar na carteira. Motocicletas, tem uma proposta do MIDIC também para entrar no programa de etiquetagem. Analisar o impacto, desenvolvimento, revisão ou revogação de requisitos específicos. Definir, revisar e implementar os requisitos específicos. Realizar a vigilância de mercado, a gente faz isso o tempo todo, né, em parceria com a nossa rede de fiscalização dos IPENs. Monitorar e realizar a avaliação de resultados regulatórios, né, considerando os efeitos, os critérios dessa portaria que foi publicada. Promover o encontro das partes interessadas para debater informações e apoio especializado para as atividades de coordenação do PBE, sempre que necessário. Relacionar-se com outros órgãos de governo responsáveis por políticas públicas regulatórias que tenham interface com o PBE. Disseminar conhecimento e informações sobre os requisitos específicos, mais amplamente fomentar campanhas educativas para divulgar, né, a etiquetagem, divulgar essa mudança cultural da eficiência energética. E participar dos fóruns nacionais e internacionais nas temáticas relacionadas ao PBE, que estamos fazendo aqui neste momento.
Tá legal, pessoal? Só para fechar aqui, vale ressaltar que essas diretrizes transversais, elas são complementadas pelos requisitos específicos de cada programa, tá? Então, essas diretrizes, elas não são compulsórias, né? Elas estabelecem boas práticas a serem adotadas nos programas de etiquetagem. Na medida que nós formos desenvolvendo novos programas ou revisando os atuais, vamos seguir os preceitos definidos nessa portaria, tá? Vão nortear, né, o desenvolvimento e aperfeiçoamento de cada produto, estabelecendo atos normativos próprios, não sendo alterados com essa portaria, tá ok? Termino aqui a minha apresentação, tá? Estourei um pouquinho o tempo aí, mas acho que deu conta do recado. Obrigado, Vitor. Vamos abrir aí para, acho que 2 ou 3 perguntas, né? Pois não? O microfone vai chegar já que a Maria vai trazer para a gente, por favor. Só se identificar, por gentileza. Thiago Jeremias, lá da Celesc. A gente trabalha com o programa de eficiência energética. E não é uma pergunta, na verdade, é um pedido, tá? E talvez um pouquinho mais focado no método do Procel. A gente que executa o PEE, o PEE está saturando, tá? A gente já está chegando no limite do que o PEE consegue fazer em termos de modernização de equipamentos. Claro, tem bastante coisa, tá? Esteja exagerando um pouco. Mas o que a gente precisa agora é otimizar os produtos que a gente está aplicando. E uma variável muito importante é vida útil dos equipamentos, certo? Todo mundo sabe hoje, conhece alguém que tem uma geladeira em casa com 15 anos. Mas se a gente for lá na ANEEL, a ANEEL diz, não, geladeira 10 anos. Aí o que acontece? Inviabiliza a geladeira para o Procel. Porque não existe um ensaio técnico falando de útil de geladeira, né? E se perguntar para o fabricante relutante em relação a isso. Então, bem, o microfone está ruim. Vou trocar. Obrigado, Bruno. Por favor. Então, o pedido, para não se alongar muito, era que nós temos uma demanda urgente, mas muito urgente, para ser redundante, do Inmetro e Procel, que vocês comecem a avaliar a vida útil e, se possível, publicar essas vidas úteis. E que nos digam, geladeira dura 15 anos, motor elétrico dura 15 anos, o ar-condicionado dura 20 anos, porque isso vai potencializar muito o PE, tá? Vai permitir que o PE faça muito mais coisa do que o PE faz hoje. Hoje, ensaio de vida útil, a gente tem só para lâmpada, né? Mas a gente precisa, senão o PE vai parar de trocar equipamento por inviabilidade técnica, sabe? E aí, enquanto isso, alguns outros equipamentos começam a lâmpada, né? 60 mil horas, 70 mil horas, 100 mil horas, e aí vem o fotovoltaico, 20 anos, 30 anos, mas não tem ensaio. E aí o que a gente faz? Conservadorismo. E o conservadorismo, nesse caso, nos leva à inviabilidade técnica dos equipamentos, né? Então, é só 10 anos? Não é 10 anos, é mais. Então, nos ajudem a provar, a convencer a ANEEL que esses equipamentos duram mais que 10 anos, certo? Esse é um pedido. Respondendo aqui, né, Jorge? Eu acho que, Thiago, tem outro variável que é super importante que a gente não tem, que é o decaimento da eficiência ao longo da vida útil. Esse é super importante. Bruno lembrou bem aqui. Painel solar, CPEL fez um estudo há pouco tempo que o decaimento é muito maior do que os cálculos usados para ver o retorno de investimento. Então, isso é uma coisa que a gente tem que discutir com o Inmetro, porque, teoricamente, não é função do Procel, porque a gente já pega os ensaios que vêm e são pedidos pelo Inmetro, né, porque ele tem um sistema de avaliação de conformidade, mas a gente, sim, pode ser um agente indutor, né, porque eu acho variáveis super importantes isso aí. Tiago, né? Com certeza, é um ponto muito interessante, tá? Eu já pesquisei isso na minha dissertação de mestrado há 15 anos atrás, já falei sobre esse tema, né? Então, a gente não conseguiu evoluir. Pelo menos o programa de lâmpadas, né, tem um ensaio de vida útil, né, que é importante para ser feito para determinar ali a vida útil daquela lâmpada, a informação importante no momento da compra. Agora, complementando, né, o que o Jorge falou, o decaimento, né, do rendimento dos produtos ao longo do tempo é muito importante.
Eu tenho acompanhado um trabalho feito com pneus, né, que é um setor que eu já trabalho há bastante tempo. A Michelin já está em vias de implementar isso na Europa, avaliar o quanto reduz o desempenho do pneu depois de 20 mil, 50 mil quilômetros rodados em relação àquilo que está na etiqueta, tá? Mas claro que se aplicava a todos os equipamentos, né? Principalmente equipamentos que tecnologia mais recente, né? A Alexandra comentou aqui, painéis fotovoltaicos, né? Geralmente o pessoal faz investimento gigante para colocar painel fotovoltaico visando reduzir o seu consumo energético, né? Fazer uma geração própria, e não se sabe, né, o quanto vai estar o rendimento daqueles painéis depois de 2, 3, 5, 10 anos de vida, né? Interessante, né? Eu acho que determinar a vida útil do produto, né, não sei se cabe ao nosso programa, né, mas determinar o quanto vai piorando a eficiência dele ao longo da vida útil dele, sim. Isso é informação interessante e, claro, é uma evolução, um desafio nosso para o futuro, com certeza. Mas, Thiago, na minha missão de passar a missão para todo mundo, então é o seguinte, você perdeu a oportunidade, cara. Quer dizer, as concessionárias perderam. Porque vocês poderiam ter proposto isso na consulta pública do Procel. Consulta pública terminou agora sexta-feira, segunda-feira, poderiam ter apresentado novos projetos. Se as concessionárias tivessem apresentado esse projeto, possivelmente já faria parte desse ciclo de plano de aplicação de recursos. Fica a dica. Pode, tranquilo. Aí acorda todo mundo. Deixa eu só... O pessoal está tá disposto gravando, aí, agora, você quer né, vamos ser rápido aí para a gente não a se Maria vai estender levar muito. para você, só porque a gente está gravando, por favor. Não, eu entendo a questão ali, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, a gente precisa de metas de desempenho. Às vezes você determinar quanto que ele vai decair ao longo do ano, e aí você vai dizer assim, não, a geladeira ela dura 10 anos, só que ela dura 10 anos com decaimento. Aí o meu pedido de ajuda, na verdade, piorou, porque além de estar durando só os 10 anos, ainda está dizendo que ao longo dos 10 anos ela ainda vai piorar muito mais. Então, assim, é um pedido de socorro para o PE, porque a gente não quer que a geladeira que dura 10 anos tenha um decaimento. A gente quer que as metas estabeleçam que essa geladeira tem condição de durar 15 anos, talvez com os mesmos índices de eficiência. Determinar decaimento vai ficar mais difícil ainda a coisa, entende? E com relação ao Procel, né? Oi? Pode não haver esse decaimento, mas o que eles estão dizendo é que tem que ser avaliado o decaimento ao longo da vida útil. Com certeza. E aí, com relação ao Procel, a gente contribuiu, tá? A gente contribuiu, mas só que ele é um plano de investimento do Procel, e de certa forma, claro, ninguém é concorrente, né? Mas o Procel ele tem que investir a parte dele, o PE tem que investir a parte dele, todo mundo tem que investir, todo mundo tem meta, e acaba que concorre um com o outro, né? Mas não, desculpa, não preciso me alongar muito nisso. Mas é esse pedido de socorro, tá? Pedido de socorro para a gente tentar potencializar o que o PE ainda possui de recursos para troca de equipamento. A gente precisa desse dado, assim. Beleza? Segunda pergunta, sem direito à réplica, tá? Por favor, para chegar o microfone aí. Jorge Luiz, sou o presidente da AFAB, Associação dos Fabricantes de Eficiência Energética. Uma demanda que a gente vê bastante assim no produto, dos produtos, é que tem uma falha, que eu já conversei com vários técnicos, que está sendo sanada já e tenta parabenizar, que é conferir os produtos que são aplicados na eficiência energética depois de aplicado. Tem muito produto que está sendo aplicado que está fora de norma, porque o que existe, o jeitinho brasileiro que fala, né? Tem fabricantes ou importadores que importam um produto, vão lá, certificam ele, a laranjinha da amostra, né, como se chama, e depois entrega outro produto. A gente tem sofrido muito no mercado dessa forma. Eu sei que o Jorge Muxará aqui já falou alguma coisa que está sendo aumentando o índice de eficiência, várias coisas estão sendo melhoradas. O principal seria ter uma forma de fiscalização. A gente fez uma consulta para o Inmetro um tempo atrás, via site, e eles nos responderam que seria... A pergunta, por favor, senão a gente não saiu. Sim. A pergunta é, existe uma forma, além do Ministério Público, para se atuar com essas empresas? Olha, no caso específico de iluminação pública,
Procel Reluz, ele exige que tenha selo Procel. Então, a gente já está informado disso. O que a gente está pensando em fazer? Exigir que no processo de licitação tenha ensaios por amostragem daquele lote que está sendo realmente comprado. Então, essa é uma das maneiras que a gente tem. Então, nos processos que tem licitação, tem esse dispositivo. A gente tem que ser mais criativo aí nesses processos que não tenham essa licitação. Mais alguma pergunta ou nos calemos para sempre? Daqui a pouquinho vai chegar, daqui a 13 horas vamos ter que estar de volta aqui, né? Então, mais alguma informação complementar? Bruno, senhores, por favor. Mais alguma? Bruno, você quer encerrar? Convidar todos para amanhã, de manhã? Vamos primeiro agradecer, né, ao George, ao Vitor, a Alessandra Maciel pela aula aí de mostrar como é que funciona, né, o programa de etiquetagem brasileiro e o selo Procel, né? Até a gente, às vezes, se brincar, a gente confunde aí, né? Foi bom que hoje a gente viu a diferença. Agradecer a vocês aqui pela resiliência, né, de estar até essa hora avançada, mas prova também que o assunto é de extrema importância e relevância, né? Então fica agora o convite para amanhã de manhã estarmos todos aqui, que também um dia vai ser muito produtivo. Obrigado a todos. Por hoje estamos encerrados.